Uma questão de economia. Todas as terças-feiras na Voz da Planície. Um programa da responsabilidade do NERB para revelar boas práticas empresariais. Já estamos em setembro e por isso está de volta também uma questão de economia. À terça-feira sempre aqui estes programas feitos em parceria com o NERB para divulgar as boas práticas. As boas práticas empresariais da região e todo o território de abrangência desta associação empresarial. David Simão é o presidente do NERB, dá o pontapé de saída nestes programas de setembro. Hoje temos um convidado bem a propósito de uma situação que temos estado a viver em Portugal nos últimos tempos e que felizmente aqui o nosso território não foi tão fustigado como outros. Bom dia, David, vamos apresentar o nosso convidado. Muito bom dia, Ana, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Voz da Planície. É um gosto estarmos de volta a este programa que continua com o mesmo objetivo, que é promover as boas práticas que existem das instituições e das empresas no território para que consigamos mostrar exemplos positivos daquilo que deve ser feito, como é que podemos melhorar e como é que podemos avançar para um futuro cada vez mais sorridente, numa altura que, como dizemos aqui muitas vezes, que muitas são as notícias más e que negras do futuro, nós promovemos aqui exatamente o contrário, porque acreditamos que essa é um bocadinho a nossa missão. O nosso convidado de hoje é um convidado especial, em particular para mim. Foi deputado da Assembleia da República, vereador da Câmara de Beja, vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, foi vice-presidente da Assembleia da República também. Enfim, tem um currículo vasto, mas tem dedicado a sua vida, além da sua família, a ser presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros de Beja, fato esse que a população de Beja deve-lhe estar grato. O nosso convidado de hoje é António João Rodé Machado. Muito bom dia, Rodé Machado, seja bem-vindo aqui ao programa Uma Questão de Economia. Começamos exatamente pela história, contando de uma forma breve, embora saibamos que a história dos bombeiros é longa. Já tem muitos anos os bombeiros voluntários. 136. Pois, já é qualquer coisa. Vamos de uma forma muito breve contar aqueles que são os momentos mais simbólicos e emblemáticos desta associação em Beja. Bom dia mais uma vez. Bom dia para si e para os ouvintes, também para agradecer ao David pelo convite que me fazem para poder estar aqui, porque é sempre um enorme prazer falar dos bombeiros, daquilo que tem sido ao longo dos cerca de mais de 30 anos de atividade como presidente dos bombeiros. Os Bombeiros Voluntários de Beja são uma instituição centenária, são das mais antigas da cidade e nasceram em 1889. Portanto, fizeram já este ano 136 anos de existência e têm, como todas estas associações humanitárias de bombeiros, dificuldades que no dia-a-dia têm que ser superadas com apoios, com situações e, sobretudo, com boas práticas de economia dentro de uma casa desta natureza. Só para dar um quadro genérico daquilo que é a associação tem neste momento 90 bombeiros, cerca de 90 bombeiros, homens e mulheres, muitas mulheres, felizmente, que fazem parte do quadro ativo dos bombeiros e que, ao longo dos anos, dedicam de alma e coração no apoio àqueles que necessitam de nós. É uma associação que tem, naturalmente, uma direção composta por 7 elementos que trabalha também voluntariamente para os bombeiros e para a comunidade. E é uma casa que, quando para ali fomos, tinha apenas 11 pessoas, 5 das quais eram na barriga de aluguer, que faziam parte do Centro Distrital de Operações de Socorro, que estavam ali como nas telecomunicações, e hoje temos 40 e muitos funcionários, bombeiros, que são ao mesmo tempo funcionários da casa e bombeiros voluntários. Temos uma associação que tem dificuldades, mas que vai encontrando os caminhos para resolver. 3 parcerias fundamentais que temos. Uma parceria que é com a Câmara Municipal de Beja, que é fundamental, que é indispensável. Outra parceria com a Associação, com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E uma terceira vertente, que é o transporte de doentes
que naturalmente com o INEM, em conjunto, Estado de que o INEM faz parte, e que naturalmente fazemos aqui muito da nossa produção de mais-valias que daí tiramos para poder sustentar um corpo de bombeiros. Uma associação humanitária não deixa de ser uma empresa, por isso estamos filiados no NERB, uma empresa grande já na região, que tem capacidade, mas tem um orçamento que nunca sabe onde é que vai buscar o dinheiro. Portanto, neste momento temos um orçamento de cerca de 1.600.000 euros por ano, com algumas situações de mais-valias que vêm fundamentalmente de uma questão que é central, porque muitas vezes se pergunta como é que as pessoas podem apoiar os bombeiros. Olha, com o IRS. O IRS atribui neste momento consignação, a consignação dos 5%, traduz-se a quase 40.000 euros de que são entregues aos bombeiros anualmente. Portanto, é uma fatia importante. É tão importante como o número de sócios, porque 40.000 euros é aquilo que os sócios também pagam durante o ano. Portanto, é fundamental encontrar mais-valias desta natureza para poder sustentar a casa. Nós hoje, para dizer concretamente, pagamos cerca de 45.000 euros de salários por mês, mais os encargos sociais, os combustíveis, todas as despesas que envolvem a casa, e, como disse, são cerca de 1.600.000 euros por ano. Naturalmente que há aqui o financiamento direto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Esse financiamento direto diz respeito a uma coisa que é central, que é uma lei que diz que, portanto, através do Orçamento de Estado, são dotados para as 436 associações humanitárias de bombeiros cerca de 37 milhões de euros por ano, mas isso significa muito pouco, na justa medida em que só os bombeiros profissionais de Lisboa custam à Câmara Municipal de Lisboa mais de 50 milhões de euros por ano. E, portanto, há aqui uma discrepância entre uma situação, o que é o financiamento do Estado direto aos bombeiros, e o que é o financiamento exatamente da situação das câmaras municipais quando têm bombeiros profissionais no seu serviço. Portanto, isto significa que é uma mais-valia para a comunidade, para as próprias câmaras municipais, ter uma associação dotada e que tenha capacidade de intervir. É evidente que nem tudo aquilo que acontece, nós, por exemplo, temos um suporte financeiro da parte da Câmara Municipal, em que apoia diretamente por ano 220.000 euros à associação, mas tem mais 80.000 de participação em 2 equipas de intervenção permanente, para além dos subsídios suplementares que vai dando, para agora, por uma questão que fizemos de um concurso de uma viatura que a Câmara vai ter que suportar, porque foi isso que foi ajustado com a Câmara, cerca de 50 ou 60.000 euros para a compra dessa viatura, que é um autotanque. E, portanto, mas o Estado participa muito pouco nesta situação. O financiamento é comunitário, como toda a gente sabe que hoje, com o seu financiamento comunitário, grande parte destas situações não se conseguem comprar, porque uma viatura desta natureza custa 250.000 euros. Portanto, é uma situação extremamente cara para qualquer situação. Temos que avançar, Rodeia. Dizendo genericamente que há necessidade absoluta sempre de uma boa prática de conseguir equilibrar financeiramente, mas a ajuda das entidades é fundamental. Muito bem. E já que falamos aqui de ajudas e de apoios, como é que quem quiser ser bombeiro voluntário deve fazer? Está neste momento aberto concurso para quem quiser se inscrever, os maiores de 18 anos que queiram efetivamente aderir à causa do voluntariado em bombeiros, podem se inscrever e fazer a formação. A formação decorre ao longo de 6 meses e só daqui a 6 ou 7 meses é que estarão em condições de ser bombeiro, aqueles que forem aprovados, como é evidente. Mas está neste momento aberto, todos os anos abrimos a escola de bombeiros para que haja uma formação adequada e prestarem o socorro à população. Há pouco falámos da verba importante que os sócios, que os associados dos bombeiros voluntários significam. Quem quiser associar-se, como é que pode fazer também? É simples, basta ir buscar uma proposta à Secretaria e naturalmente que nós levaremos isso à reunião de direção, porque os sócios têm que ser aprovados pela direção, como é evidente, mas não há obstáculos absolutamente nenhuns a que as pessoas que queiram associar-se poderem ser associadas. Pagam uma cota ainda simbólica, que é de 1,5 € por mês, o que é manifestamente pouco, mas é aquilo também que muitas pessoas podem pagar. E depois podem ter acesso a serviços? Têm os acessos aos serviços e têm descontos em ambulâncias após um ano de associado. Uhum. Ora, há pouco falámos também da questão dos incêndios, que fustigou este ano bastante o país. Felizmente aqui o nosso território também teve situações, mas não de monta, como vimos mais para norte.
Só nesta altura é que se lembram dos bombeiros e as pessoas é que falam da importância que os bombeiros têm e também as autoridades se lembram dos apoios. Ao fim e ao cabo, com o que é que estes homens, os soldados da paz, contam para fazer face não só a este flagelo como... Contam com um dispositivo que é essencialmente assente nos bombeiros. Não temos dúvidas absolutamente nenhumas. Existem hoje no país mais de 30 mil homens e mulheres que prestam esse serviço à comunidade, e os bombeiros, sabe-se que mais de 90% daquilo que está no teatro de operações são bombeiros. Sejam voluntários, sejam profissionais, mas são bombeiros. Como são sapadores bombeiros, como são guardas florestais, que já não existem, mas que existem os sapadores florestais, e que, portanto, também fazem esse combate. É evidente que há uma unidade própria também do próprio Exército, uma unidade especial de proteção e socorro, e da GNR também, que podem efetivamente integrar e integram este dispositivo. Agora, o dispositivo estava montado de tal forma é que o Estado paga um subsídio diário a cada bombeiro que faça essa participação. Todos sabemos que isso é insuficiente, porque naturalmente ninguém paga uma vida, não é possível, e o que os bombeiros arriscam é demasiado. Muito demasiado. Agora, o grande problema que aqui acontece é que nestes dispositivos, os bombeiros, por não terem aqui incêndios na nossa região, não evita que não vão. Os bombeiros de Beja já foram para Tondela, já foram para Pacovilhã, já foram para vários sítios do país e, naturalmente, integrando as brigadas de socorro para as outras regiões. É evidente que isto custa muito dinheiro. A deslocação do pessoal. Este ano, felizmente, aconteceu que pode haver os incentivos, e agora sabe-se que o Governo decidiu pagar mais aos bombeiros mais 18,75 € por dia. Eu acho que é uma boa situação, mas é manifestamente insuficiente para aquilo que os bombeiros fazem. Por exemplo, aqui na nossa cidade, a Câmara Municipal de Beja também participa para os bombeiros com uma importância para o dispositivo dos chamados ESINs, que são equipas de combate a incêndios florestais. Muito bem. Em termos de ponto de situação relativamente aos incêndios, não há da dimensão, como já referi, de outros locais do país que aconteceu. Tivemos uma situação até de fogo posto que foi identificada por alguém aqui do nosso território. A situação foi mais ou menos grave comparando com anos passados? Bom, as situações de fogo posto são sempre graves, sejam elas pequenas ou de grandes dimensões, porque o facto de elas alastrarem e ganharem grandes dimensões depende do sítio onde elas se traduzem e da oportunidade do apagar ou não apagar, das várias circunstâncias. E da própria situação climatérica que existe, não é? Claro. Já há muitos anos esta parte, existe uma situação que é chamada regra dos 30, que é mais de 30 graus, o vento soprar a mais de 30 e a umidade estar abaixo dos 30, portanto esta é a componente exatamente do que o fogo propaga com uma facilidade imensa. E depois, naturalmente, a situação de combustível, como é o caso da nossa floresta, que continua, na maior parte das vezes, a não estar limpa, com situações, e viu-se neste ano o que é que acontece junto às residências onde a carga era imensa, não é? O que aconteceu é que nem conseguiam sequer combater o fogo junto em situações montanhosas, é quase impossível fazê-lo. E junto às populações têm que defender as populações com os bombeiros. Muito bem. Voltamos ao David Simão, presidente do NERB. É sempre importante, todas as alturas são importantes para falar dos bombeiros, mas esta é bom lembrar que eles existem e que estão aqui para nos proteger sempre. David, uma síntese e aqui alguma coisa que quer acrescentar em relação àquilo que o Rodeia Machado acabou de dizer? Sim, devemos ter todos a consciência coletiva que todos temos a obrigação de colaborar e ajudar, e é fundamental neste exercício de cidadania que vemos estes homens e mulheres fazer dedicado ao país, que também nós, nas nossas vidas, encontremos tempo, disponibilizemos recursos, sejam eles empresas, sejam eles instituições, sejam até pessoas privadas, para que 1,5 € por mês não é significativo, mas quando juntamos muitos euros e meio, aquilo que acontece é que os ordenados pagam-se, as condições de vida melhoram e que conseguimos ter um serviço mais eficiente prestado por esta instituição. Os carros e a manutenção dos carros depois do Covid
tudo aumentou, nesta área da saúde tudo também dispararam os preços e os custos, e que muitas das vezes só com a ajuda de todos é que conseguimos colaborar. Essas ajudas têm o retorno para quem as dá, seja em sede de IRS, seja em sede de IRC, por isso acabamos por trocar um bocadinho o pagamento de impostos pela ajuda que damos. É só uma questão de disponibilidade, e a disponibilidade não é só no fator material, é também pelo gesto de reconhecimento, que é importante estas pessoas que dedicam a sua vida a esta área sentirem da parte de quem usufrui deste serviço. E por isso é uma situação ganhadora, lembrando sempre que muitas destas coisas podem ser, muitos destes incidentes podem ser prevenidos pela prevenção, pelo ordenamento do território, pela limpeza dos terrenos, por anteciparmos a altura das condições climatéricas adversas. Falando aqui na questão da prevenção, não é? E por isso, a quem tem terrenos, quem tem trabalho nesta área, tem mecanismos e hoje existem ferramentas e condições técnicas para, de uma forma muito mais rápida, conseguir-se limpar os terrenos com esta evolução da mecanização. Fica aqui o nosso alerta. Ora, não tão longa quanto a Associação Voluntária dos Bombeiros de Beja, ou melhor, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, assim é que é o nome correto, fica aqui a retificação, mas já a fazer 38 anos, este mês precisamente, o NERB, e vamos ter celebração e assinalar esta data com dignidade, certamente. É um mês entramos em festa, entramos no nosso mês de aniversário. A instituição faz 38 anos. Estamos a preparar no dia 18 de setembro um evento em que vai começar de manhã pelas 9h30, onde vamos ter um conjunto, um painel de oradores que vai abordar temas como a economia digital, a inteligência artificial, o futuro, a política fiscal. Vamos levantar aqui numa conversa muito amena entre os oradores a possibilidade das pessoas meterem dúvidas, tirarem dúvidas, com momentos de networking, seja nos coffee breaks, seja no almoço convívio que vai terminar o evento, para que possamos dar a oportunidade aos nossos empresários, aos nossos sócios, de ter esclarecimentos, porque muito se fala destes temas agora, mas acabam por ser abordados em perspectivas de definição teóricas, e que muitas vezes a aplicabilidade na vida das pessoas nem sempre é clara, a utilidade nem sempre é clara, e aquilo que acontece é que, se vamos trocar isto por miúdos, ter a disponibilidade de ter um painel de oradores capacitado para esclarecer, e também depois, nesse momento de convívio, de networking, que possamos fomentar o negócio e a interação entre os empresários, é sempre o nosso objetivo. Quer deixar aqui alguma coisa do programa que possa já ser aflorada, para além do que já disse? Não, deixamos isso para a próxima semana, para mantermos aqui a expectativa em alta. Muito obrigada aos dois. Nesta questão de economia falámos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, e falámos também do aniversário do NERB, 38 anos, comemorados no dia 18 deste mês. É ficar atento às próximas questões de economia, porque vai ser divulgado depois, atempadamente, o programa desta celebração. Muito obrigada e até para a semana. Muito obrigado, até. Uma questão de economia, todas as terças-feiras na Voz da Planície. Um programa da responsabilidade do NERB para revelar boas práticas empresariais.